qual que é o papel do Hospital São Paulo dentro desse macrosistema que o Arthur começou colocando já dentro do processo regulatório? Mais do que o processo regulatório, para que serve o processo da regulação e o papel do Hospital São Paulo dentro dessa conformação do Sistema Único de Saúde, que extrapola a responsabilidade aqui no bairro da Vila Mariana ou do município de São Paulo, mas acho que ela o hospital acaba sendo uma referência no âmbito nacional, né? Tanto no campo da assistência, da atenção à saúde, como também no campo da pesquisa, no campo do ensino. Então, acho que é muito pertinente este tema. E o outro ponto que eu acho que é interessante também é de nós, profissionais da área da saúde também, estarmos nos apropriando em maior ou menor escala, mas temos que minimamente nos apropriar. Se a gente tem que ter uma responsabilidade de sermos bons técnicos na área clínica, por exemplo, na área farmacêutica, né, a gente também tem uma responsabilidade de entender onde é que a gente está inserido e como é que está conformado o sistema, e que as coisas não acontecem só da cabeça de uma pessoa, de um determinado grupo, mas que faz parte de toda uma conformação. Então, acho que isso que é o importante. Estava brincando com o Arthur também, que eu esqueci de colocar uma questão aqui no currículo. Né, Arthur? Que eu fui um dos fundadores da bateria 51 aqui da escola, em 79. Então, essa é uma questão, não parece, né? Mas eu sou novo. Junto com o Linão, com o Iberê, com o Gersão, o Lotufo, esse pessoal todo, né? Essa é uma questão que eu trago com muito carinho. Semana passada eu estava passando em frente ao centro acadêmico para ir lá para o ambulatório da pediatria, e aí vi o pessoal da enfermagem, né? Que fica ensaiando na sexta, na hora do almoço, lá deu uma paradinha, fiquei lá, daí desci a rua. Mas vamos lá. Onde que é? Aqui? Bom, o Arthur já colocou bem essa questão, né? De que para a gente chegar onde nós chegamos hoje, e o SUS, se a gente conseguiu muitas conquistas e o SUS não caiu no colo da gente de graça, não foi uma coisa de doação, de benevolência, mas fruto de muita luta, disputa, conquistas, né? E se a gente consegue hoje ter grandes avanços, o Sistema Único de Saúde é o único sistema público em nível mundial que se propõe a ser universal em países com mais de 100 milhões de habitantes, né? Então, o desafio não é pequeno, ainda mais dentro do contexto socioeconômico, político que nós vivemos. Então, esse é um ponto que acho que a gente tem que destacar. E não é uma obra que esteja acabada, né? Esse processo surge já antes, inclusive, da Constituição, com o movimento sanitário, depois com as várias normas que foram colocadas aqui pelo Arthur, e hoje nós estamos aí num avanço e num desafio da implementação via Decreto 7.508, no que diz respeito à implementação do Sistema Único de Saúde, para garantir efetivamente um sistema que seja universal para todos, que desenvolva tudo para essa população nas ações do que tange de promoção, proteção e recuperação da saúde, e com equidade, ou seja, oferecermos mais àqueles que têm mais necessidade. E aí não só no campo social, por exemplo, que já não é pouca coisa, mas, por exemplo, na questão da assistência, não dá para colocar na mesma fila uma mulher de 50 anos que esteja com um nódulo de mama atrás de 5.000 outras mulheres que têm que fazer a mamografia também por uma questão de rastreamento no sentido da prevenção. Então, há que se garantir em cima de uma série de critérios que o Morris vai colocar depois, mas há essa necessidade também de que não é só por ordem de chegada essa questão da regulação que nós fazemos no acesso, mas também garantindo muito a questão da equidade. Mas aí não é só no que diz respeito ao acesso, é no que diz respeito à questão das atividades que a gente desenvolve, das ações que a gente desenvolve, seja no campo do município, do estado ou mesmo no âmbito federal. Então, para a gente minimamente dar conta desse processo, isso não é uma responsabilidade só do gestor, dos secretários, do ministro, mas isso é de uma responsabilidade nossa, todos, né? Inclusive dos trabalhadores e também dos usuários, dos cidadãos, né? Por isso que a gente também tem
reforçado muito a necessidade do fortalecimento da participação e do controle social. Não sei se todos sabem aqui, mas no ano passado nós realizamos a 15ª Conferência Nacional de Saúde, né, que é onde saem as principais diretrizes, né, que vão nortear o Sistema Único de Saúde para os próximos anos, e fazemos um balanço do que aconteceu. Arthur já colocou essa mesma tela, né, Arthur? Só que acho que era azulzinha, a minha é branca, né? Mas aqui ressalto, então reforço essa questão da regulação. E vocês veem que, só pela apresentação do Arthur, o quanto de complexidade e de desafio que nós temos para a implementação do Sistema Único de Saúde, né? E é um sistema extremamente complexo. Então, nesse sentido, se ele é muito complexo, essa questão da regulação não é no sentido de regular para restringir, não é no sentido de regular para sermos autoritários, não. É no sentido de regularmos para garantir o direito do acesso da população ao sistema de saúde que garanta aqueles princípios. Esses princípios, inclusive, não basta que a gente os decore, mas é importante que a gente incorpore, né, que a gente efetivamente acredite que é possível que a gente tenha uma sociedade que garanta o padrão de universalidade, integralidade e equidade. Se é necessário, esse processo da regulação, nós estamos aqui falando de forma, vamos dizer assim, didática no que diz respeito à regulação sistêmica, da atenção à saúde e do cuidado. Mas elas estão extremamente imbricadas. No nosso cotidiano, elas estão extremamente interlaçadas, né, dentro do processo de cuidado e do processo de regulação. Até porque, embora nós tenhamos áreas específicas, muitas vezes nos municípios, nos estados, e mesmo no Ministério, na questão da regulação, essa questão da regulação é de responsabilidade de todos nós. É de quem trabalha dentro da regulação, mas também é do médico que está na unidade básica de saúde, é da enfermeira que está na atenção especializada, do profissional que está no CAPS, na atenção hospitalar, etc, etc. Então, eu vou me ater mais a essa... Opa, vou voltar aqui. A essa questão da regulação da atenção da saúde, né, que está intimamente interligado com as questões sistêmicas e com a questão da gestão do cuidado e da regulação do cuidado. Para que a gente trabalhe a questão da regulação da atenção à saúde, várias são ações específicas que a gente pode estar desenvolvendo. Por exemplo, termos uma programação da atenção à saúde, a contratação de serviços de saúde, fazermos efetivamente aí sim a regulação, avaliarmos, controlarmos essa produção, e em muitos casos, quando temos serviços contratados, uma filantrópica, um serviço privado, por exemplo, que a gente pague a partir disso. Eu contrato a partir de uma necessidade, tem as metas. Quem coloca a necessidade da oferta de serviço não é o prestador. No caso aqui, por exemplo, do município de São Paulo, da Secretaria de Estado, estamos na casa da SPDM, né? Estamos na SPDM. Não é a SPDM que define o que eu preciso fazer. Não. Quem define é todo esse colegiado que Arthur colocou, no que diz respeito aos municípios, aos estados, né, com relação ao nível federal, na tripartite, e no âmbito local, inclusive com a participação dos conselhos de saúde, para definir se é a cirurgia A, B, C, se é a área de ortopedia, neurocirurgia ou cirurgia geral, ou se é a área da pediatria ou a área da clínica endocrinológica, cardiológica, etc, etc. Então, este é um ponto importante. E mesmo dentro dessa área, é mais cirurgia de traumatortopedia que nós precisamos fazer, ou é mais artroscopia de joelho que a gente precisa fazer, essa questão são de acordo com esses critérios de vulnerabilidade, de necessidade, no que diz respeito à questão das necessidades da população, é que a gente vai definir esse processo. Então, primeiro, para a gente desenvolver a regulação, eu preciso ter qual que é a necessidade de um determinado território, tá certo? Quais são essas necessidades? Seja do âmbito epidemiológico, de vulnerabilidade, fatores de risco, e para isso, uma análise dentro de um plano municipal de saúde, por exemplo, como o Arthur colocou, de todo esse processo, isso vai dar um embasamento para as ações que a gente vai desenvolver a posteriori. Uma vez embasada a questão da necessidade, eu tenho que levar em consideração qual que é a questão da demanda. Demanda não é sinônimo de necessidade. Tá certo? Aliás, muitas vezes nós criamos as nossas demandas. E o mercado também gera muito dessas demandas. A própria população gera a sua demanda. Se, por exemplo, num dia
Qual que é? Aparece num programa de TV às 9 horas da noite, um ultrassom tridimensional, que eu consigo ver a cara do meu filho, se está mais para japonesinho, ou se está mais para árabe, porque o nariz é maior, o olho é menor, será que isso tem mais efetividade do que um outro padrão de ultrassom que me garante o ultrassom morfológico adequado, por exemplo, e garante uma boa qualidade na assistência ao pré-natal? Isso tem a ver, por exemplo, com a Conitec, aquilo que o Arthur colocou com relação ao medicamento, determinados procedimentos que vão ser incorporados no Sistema Único de Saúde. Porque o dinheiro, primeiro que já não é suficiente, e mesmo que fosse suficiente, nós temos que usar com muito critério. Então, essa questão da necessidade, ela tem que ser considerada, e temos tentado partir a partir dessa questão, para depois termos clareza de qual é esta demanda, em cima da demanda, qual a demanda reprimida e qual é a capacidade de oferta de ações e serviços de saúde. Está claro? Então, no planejamento, tem que ter mais ou menos clareza de qual que é o universo da população que eu tenho sob responsabilidade sanitária naquele determinado território. Qual é a população própria de um determinado território, do município, por exemplo? Né? Qual é a população que eu referencio para outras cidades? Qual que é a população que eu recebo de outras cidades? Qual que é a participação da saúde suplementar dentro dessa determinada cidade? Para daí fazer este ponto aqui da questão da programação das ações na atenção à saúde. Existe um instrumento hoje que nós estamos levando como desafio para a implementação, que é a Programação Geral de Ações e Serviços, né? Que é a tal da PEGAS. E essa questão da PEGAS, ela estabelece, assim como anteriormente, a programação pactuada integrada, todo esse escopo no que diz respeito a uma linha de cuidado, por exemplo, da hipertensão. Qual que é na linha de cuidado do diabetes? Qual que é a questão no processo cirúrgico, por exemplo? Né? Mas não partindo só no procedimento centrado, como a gente fazia lá na década de 70, quando na cultura do INPS e do INAMPS. Né? Mas trabalhar dentro de um escopo coletivo, por exemplo, na linha de cuidado hipertenso, além da questão clínica, quais as ações de proteção e promoção da saúde que eu tenho que desenvolver. Mas mesmo na questão clínica, além da consulta, não ser só procedimento centrado, mas qual que é o projeto resolutivo no que diz respeito ao apoio diagnóstico, exames de imagem, exames laboratoriais, exames gráficos, por exemplo. E a partir disso, quais são os outros processos que a gente tem que fazer no âmbito da atenção especializada e hospitalar. Então, a gente parte desse princípio aqui no que diz respeito à programação. Uma vez estabelecido isso, eu vou ver o que eu tenho de capacidade própria dentro dos nossos serviços, do âmbito de gestão municipal, do âmbito de gestão estadual. O que eu não tenho dentro da oferta da rede própria, o que eu tenho que contratar. E essa questão aí da contratação, então, vai surgir de acordo com a necessidade, seja do filantrópico, seja do privado sem fins lucrativos, ou mesmo dos privados com fins lucrativos. Né? Serviços, por exemplo, de TRS, de hemodiálise. Né? Serviços, por exemplo, de laboratórios. Serviços, por exemplo, hospitalares mesmo. Então, essa é mais ou menos uma lógica de contratação de acordo com a necessidade. Uma vez feito isso... Oi? Aqui. Uma vez feito esse processo, eu vou regular esse acesso de acordo com as necessidades maiores de um determinado cidadão ou outro. Né? E depois fazermos o processo de avaliação. Está dando mais ou menos para entender? Não é uma coisa realmente muito simples. Mas também não é complicado, é complexo. Nós temos aqui, então, hoje, para desenvolver todo esse processo, nenhum serviço é autossuficiente, nenhum ambulatório é autossuficiente. O Hospital São Paulo não é autossuficiente. O Hospital São Paulo faz parte, ele integra uma rede. Né? E essa rede é baseada muito na questão das redes de cuidado, das redes temáticas, seja materno-infantil, seja no que diz respeito à urgência e emergência, seja no que diz respeito às doenças crônicas, às pessoas com deficiência, etc., etc.,
existem processos que são transversais, né? O processo da regulação é um deles. O processo de informática, de informação, é um outro. O processo de educação permanente, até porque nenhum curso hoje é mais terminal, né? E nenhum profissional está totalmente acabado, seja no âmbito técnico, superior ou básico. Só que nós temos aqui um outro desafio. Hoje a rede ainda ela é extremamente fragmentada. E o nosso desafio é construirmos efetivamente um sistema que trabalhe em rede. E essa rede não só baseada na questão da hierarquia, claro que em termos de complexidade de tecnologia mais dura, há toda uma necessidade de a gente ver o que é a necessidade da atenção especializada, dos hospitais, etc, etc. Mas a rede no dia a dia, para que a gente consiga ter uma maior resolubilidade e garanta uma melhor qualidade de vida, ela deve se trabalhar de uma forma também poliárquica, ou seja, aquele mesmo paciente que é hipertenso, que eventualmente um dia tem a necessidade do acompanhamento clínico na atenção especializada, tenha que fazer determinados procedimentos de alta complexidade, por exemplo, uma cineangio coronário, chegar a ter que fazer uma cirurgia cardíaca, a atenção básica não se desresponsabiliza perante este cidadão. Muito pelo contrário. Aí é que ela tem uma responsabilidade maior ainda de coordenar este cuidado, independente deste paciente estar indo para um ambulatório de especialidade, para um hospital, etc, etc. Então, esta rede, ela tem que ter a base na questão da atenção básica, e por isso que a gente tem reforçado muito esta necessidade de a gente qualificar a atenção básica. A atenção básica não é atenção precária, muito pelo contrário, a complexidade tecnológica que a gente tem que ter dentro de uma atenção básica na questão da gestão do cuidado é muito grande. Agora, não basta só ter aqui sistemas de informática ou de informação bem desenvolvidos, se a gente não tiver processos de inter-relação, né, entre esses vários equipamentos e entre esses trabalhadores que atuam num determinado território. A porta de entrada aqui não é só a atenção básica, ela é preferencialmente a atenção básica. Mas o pronto atendimento, a UPA, é uma porta de entrada, o SAMU é uma porta de entrada, tá certo? O Arthur colocou essa questão. Nesse sentido, nenhum município hoje, nenhum município de São Paulo é autossuficiente. Nós temos que trabalhar dentro de uma relação de âmbito de regionalização. No país, nós temos 438 regiões, aqui no estado de São Paulo, 63 regiões. Nos municípios, dos 5.570 municípios que nós temos, 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Vocês imaginam se cada um desses municípios tivesse um mamógrafo que fosse, o laboratório, o hospital, o CAPS? Funciona dessa forma? Não. Até não só por uma questão de racionamento de recurso econômico, porque determinados procedimentos, inclusive, para diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade da assistência, você tem que ter escala em determinados procedimentos cirúrgicos, por exemplo, tá certo? Então, a UTI mesmo, né? Então, acho que nesse sentido, nós temos que ter essa questão desse enfoque regional. Agora, a realidade, por exemplo, lá do Vale do Ribeira, é totalmente diferente da nossa realidade aqui da capital, que é diferente da região dos mananciais, aqui de Embu das Artes, né, da região de Taboão da Serra. Então, nós temos que levar em consideração, para fazer todo esse processo, a singularidade de cada região, de cada território. Para isso, se nenhum município é autossuficiente, temos que conformar esse trabalho numa linha regional, e mesmo nessas regiões, nem tudo é ofertado nessas regiões. A gente tem que trabalhar, então, também numa lógica que seja interregional. Algumas ações do âmbito estadual. E nós vivenciamos experiência, inclusive, recentemente, quando estávamos no Ministério, de algumas ações que são interestaduais. Citar um exemplo muito concreto. A atenção ao cuidado oncológico, por exemplo, entre o estado do Maranhão e do Piauí, né? Muitas dessas referências estão no Piauí. Agora, como é que a gente consegue desenvolver esse processo, então, interestadual, né?
Nesse sentido, não é só uma distribuição de serviço, não é só uma ação técnica, não é só uma questão de informática, mas tem que ter também toda uma relação de articulação política nesses vários territórios. Ou seja, a gente tem que ter aqui, então, este olhar sistêmico que seja mais molecular, vamos dizer assim, né? Onde há os vários equipamentos, seja da atenção básica, especializada, urgência e emergência, hospitalar, vigilâncias, etc., com todos os sistemas que sejam de apoio também para este processo funcionar. Seja questão da regulação de acesso, seja o transporte sanitário, por exemplo, a programação, planejamento, etc., etc. Mas a gente, então, tem que trabalhar de qual que é essa necessidade de uma determinada região. Qual que é a estimativa de hipertensos ou de diabéticos que eu tenho numa determinada região? Ou de crianças menores de 1 ano? Ou de mulheres gestantes, por exemplo? Né? A partir dessa necessidade, qual que é a capacidade instalada que eu tenho? Da atenção básica, especializada, hospitalar, etc., etc. A partir disso, se eu não tenho tudo lá, eu tenho que ver para onde eu vou ofertar. Dentro do município, fora do município, na região, fora da região. Tá certo? Ou, eventualmente, fora do estado. Esses vazios assistenciais, nem tudo a gente vai conseguir garantir também, mesmo dessa forma. E aí o que a gente tem que partir também? Para um plano de investimento, para um mapa de investimento. Agora, esse mapa de investimento não pode ser só da vontade, por exemplo, do prefeito, ou só da vontade do secretário da cabeça, sem esse embasamento técnico, ou da pressão da população. A gente tem que trabalhar, então, em cima desse escopo que tem esse olhar das necessidades clínico-epidemiológicas também. Então, a regulação da atenção à saúde ele vem com esse objeto de produzir as ações diretas e finais da atenção à saúde. E está muito dirigida para a questão da relação com os prestadores de serviços próprios, públicos, e também dos prestadores privados. Envolve, então, uma série de ações que estão na área da contratação, da regulação propriamente dita no acesso à assistência, da avaliação à atenção à saúde. Então, eu contrato um X número de procedimentos, com uma determinada forma de acompanhamento desses pacientes. Isso eu tenho que avaliar. Está se fazendo ou não está se fazendo? Audito, em muitas situações, essa situação. E se está fazendo de acordo com as metas que nós estabelecemos, aí a gente efetua, por exemplo, a questão do pagamento para quando esse prestador é contratado. Eu vou passar um pouquinho aqui. Essa questão, para a gente desenvolver esse processo, né, da regulação, há necessidade, então, que a gente tenha o complexo regulador. Neste complexo regulador, que é um instrumento ordenador, orientador e definidor da atenção ao cuidado, a gente desenvolve esse trabalho se propondo a organizar um conjunto de ações de regulação de acesso à assistência, de forma sistematizada, de forma organizada e não no achismo, buscando adequar a oferta de serviços em seus diferentes níveis de complexidade. E a demanda existente na determinada região de acordo com essas necessidades. Esses complexos reguladores podem ser tanto do âmbito municipal, como do âmbito regional, como do âmbito estadual ou mesmo nacional. Por exemplo, a questão dos transplantes está no âmbito nacional. Muitas das questões de cardiologia ou oncologia estão também nesse complexo nacional de regulação, né? A abrangência e a respectiva gestão devem estar sendo pactuadas dentro de um processo democrático e solidário entre municípios, estados e o âmbito federal. Esse é um modelo, um exemplo de possibilidade de um complexo regulador. Simples, temos as várias unidades de saúde, unidade básica de saúde, por exemplo, atenção especializada, hospitalar, um serviço outro contratado na área hospitalar, de urgência e emergência, e o complexo regulador municipal, pode ser estadual também, faz a inter-relação com todos esses, com esses prestadores e também com a questão da necessidade elencada por cada um desses serviços. Essa questão de como desenvolver este processo, para isto nós temos um grande desafio, qualificarmos mais, não uma fila de espera, mas uma lista de acesso.
né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é ter uma fila de espera que o paciente entra e fica lá esperando, parece, né? Pacientemente. Não, na lista de acesso como é que a gente qualifica? Primeiro, quem entra, quem não entra. Porque, na realidade, para fazer a regulação, não se trata só de solicitar vagas. Ela é muito mais do que um banco de dados de vagas, né? Ou de uma central de vagas. Ela tem que primeiro qualificar essa questão de quem efetivamente precisa entrar nessa lista. E, para isso, a gente precisa melhorar, por exemplo, a resolubilidade na questão da atenção básica. Preciso qualificar também a questão da gravidade e do risco que esse paciente está entrando para que a gente garanta aquela questão que colocamos anteriormente da equidade. E depois temos os sistemas de acesso dentro da atenção especializada. Esse banco tanto pode ser do âmbito da atenção da urgência e emergência, como também da questão hospitalar, como questão ambulatorial, seja na questão clínica, como também na questão de apoio diagnóstico. Então, é uma rede que envolve também este complexo de ações e serviços que nós temos que oferecer. Muitas vezes, o complexo regulador não dá conta também de fazer essa regulação numa determinada região. A gente tem que fazer as várias relações das regulações dos complexos reguladores, por exemplo, de um município com outro município e com a Secretaria de Estado, por exemplo. Isso acontece aqui no Estado de São Paulo. Muito, na teoria. Na prática, não, porque muitas vezes ocorrem conflitos. Primeiro, o desafio da lista de acesso qualificado. E muitas vezes, serviços que estão sob gestão estadual não necessariamente estão de acesso assim tão aberto e pactuado como a gente gostaria para os gestores do âmbito municipal. Este é um problema, muitas vezes, que a gente tem, inclusive para acesso aqui dentro do Hospital São Paulo. Melhorou? Melhorou. De uns 5 anos para cá, mais ou menos, eu considero até que tenha melhorado um pouco mais. Mas ainda essa questão, seja dos hospitais de ensino, não é o Hospital São Paulo, os hospitais de ensino no estado, por exemplo, seja o HC, seja lá em Ribeirão, seja a Unicamp, dentro desse processo sistêmico, né, a entrada desses equipamentos, a gente tem um desafio muito grande ainda para desenvolver essas ações. Mas mesmo o Piraju, o HGP, o Pirajussara, lá em Taboão da Serra, mesmo o Hospital Regional de Diadema. Esses são pontos que não necessariamente o complexo regulador do Estado consegue garantir a questão do acesso com equidade em tempo oportuno, de acordo com a necessidade desse paciente, tá certo? Ou seja, isso tudo que a gente está colocando no papel, quando feito na questão da vida, da prática, né, ela tem muito que ser aperfeiçoada e negociada. Nós, profissionais da saúde, muitas vezes acabamos nos atendo a essa questão da relação na micropolítica, no cuidado, na escuta do sujeito, né, na relação integral da família, mas não dá para a gente se escamotear e termos, primeiro, o conhecimento, segundo, termos uma participação efetiva, discutirmos nos vários serviços em que nós estamos trabalhando. Muito provavelmente vocês vão ter, quando formados, um pé na área privada, mas também um pé na área pública, né? Eu acredito que esse, mais ou menos, é o mix que ocorre hoje, né, desde a época, já um tempo atrás, historicamente. Neste processo, portanto, a nossa responsabilidade vai para além da questão do cuidado específico no que diz respeito ao âmbito da clínica. Acho que o que foi colocado aqui pelo Arthur anteriormente, a gente tem que reforçar. Essa linha em que a gente trabalha, e essa questão de trabalharmos a regulação dentro da linha da ampliação do acesso, na questão do direito da cidadania e do direito da questão da defesa da vida, ela tem a ver com o princípio do Sistema Único de Saúde, do sistema público, que não é o mesmo da iniciativa privada. Saúde não é um bem de mercado, não é um bem de consumo. Saúde é direito de cidadania, né? Então, acho que este é o que nos diferencia muito da lógica da questão do produto de mercado. Então, a gente não está regulando para ter lucro, a gente não está regulando para restringir necessariamente só mais custo, mas a gente está regulando exatamente para garantir o maior acesso da população no que diz respeito à melhoria da sua qualidade de vida. Obrigado.